Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História do Recife. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turmas de educação de jovens e adultos, especificamente as turmas do módulo 4. E hoje nós contamos aqui para nos auxiliar fazendo a interpretação para Libras aqui, o Everton, que está aqui no cantinho. Everton, junto com toda a equipe de intérprete de Libras, nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque a gente entende que a acessibilidade é fundamental e muito importante. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Recife e a gente vai falar um pouco a respeito de uma temática bem interessante, que é a questão do artesanato. Então, nós vamos começar nossa aula assistindo um vídeo bem curto. Aí eu vou jogar aqui e a produção vai fazer a mágica aí, ó, do vídeo. Preste bastante atenção. Eles aprendem desde o início da conceituação da marcenaria, que é a identificação da matéria-prima, né, e suas aplicações, né, a usar os equipamentos, né, a parte operacional e também interpretar projetos. Desde artesanatos até a restauração de móveis, ou um projeto de um móvel propriamente dito, como é o que eles estão trabalhando agora com o pessoal da Club Designer, que são patrocinadores do nosso projeto aqui social. Esse material todo ele vem de reciclagem daqui de Santos mesmo, né? Então nós trabalhamos com um catatré e esse material ele sofre uma triagem, né, para que seja incorporada às nossas atividades rotineiras. É um curso muito bom, eu tenho aprendido a mexer com madeira, a reciclar a madeira, a reaproveitar, que é o que é preciso hoje em dia. Eu tenho a intenção de aumentar a minha renda utilizando os conhecimentos aprendidos aqui. Então, o vídeo ele mostra aí, né? Vamos passar aqui. Então, o vídeo ele mostra um pouco a respeito da questão da produção, né, de uma forma bem específica de trabalho artesanal, né, que é a questão da marcenaria, né. Então, a gente observa aí um pouco a respeito, né, da produção de móveis, né, ali feitos em uma oficina de marcenaria. Ali deu para a gente ver, né, que os participantes têm bancadas, né, eles têm as ferramentas e eles vão trabalhando, produzindo as suas peças. Por que isso? Porque hoje, né, a gente trouxe esse vídeo porque a gente vai tentar entender aqui o conceito, né, de artesanato e conhecer algumas manifestações desse gênero no município do Recife. Aí a gente começa aí a pergunta, né? Você sabe o que é o artesanato? Então a gente poderia definir o artesanato como um trabalho manual, é o próprio trabalho manual, onde a gente utiliza uma matéria-prima, geralmente a matéria-prima natural, e nesse sentido, né, o artesanato ele é produzido ali por um camarada, né, uma camarada, né, que a gente vai chamar de artesão ou artesã. Então, nesse sentido, o foco do artesanato é a produção manual. Então, o artesão ele vai ser o profissional, né, que fabrica esses produtos, né, através de um processo manual ou utilizando algumas ferramentas. Existem peças de artesanato que a gente não utiliza ferramenta, a gente vai utilizar só matéria-prima. Vamos dar um exemplo, né? Quem trabalha, por exemplo, com a montagem de bonequinhos de barro, certo? Você só vai utilizar ali a matéria-prima, né? O barro, a depender da peça que você vai produzir. Se for uma peça com mais detalhe, aí você pode utilizar outras ferramentas. Mas veja, aqui a gente tem, ó, por exemplo, um artesão fazendo aqui, ó, esculturazinhas, né, com pedra, né? Aqui ele produziu cactos, ó, a representação, né, de cactos, né? Então ele está aí, ó, produzindo, né, a peça dele, né, artesanal. E aqui ele está usando ferramentas, né? Qual a ferramenta que ele está utilizando? Ele está usando uma máscara de proteção, porque como ele vai trabalhar lixando aí ou cortando, se algo pular, né, para o rosto dele, ele está ali protegido. E uma faquinha aqui e uma luva, né? Mas aí o que é que a gente vê? Com o passar do tempo,
a gente tem, principalmente a partir da Revolução Industrial, a gente tem a mecanização do trabalho, né? Então a gente tem aí a mecanização da indústria e nesse sentido o artesão ele vai ser identificado a partir daí como aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular, porque a gente vai ter agora não somente o artesanato, né? Mas também os produtos industrializados. Então a forma de produção aí é diferente. Uma vai continuar sendo, né, produzida aí, utilizando a mão e algumas ferramentas, ou nenhuma ferramenta, e outra vai utilizar as máquinas. Então, nesse sentido, com a mecanização da indústria, né, o artesão ele passa a ser identificado não mais como todo aquele trabalhador, né, que utiliza ali as mãos e a matéria-prima para produzir um produto, mas aquele que vai produzir produtos associados à chamada cultura popular, ok? Então, o artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feita a partir de matéria-prima manual. A gente já colocou exemplo, marceneiro, né? Usando a madeira como matéria-prima. A gente tem aqui, ó, a imagem do marceneiro aqui, ó. Aí tradicionalmente, né, artesanato, a produção na qual o produtor possui os meios de produção e trabalha com a família em sua própria casa. Não necessariamente ele vai trabalhar com a família, ele pode trabalhar individualmente, mas aí é um trabalho mais pessoal, é um trabalho onde ele vai utilizar para a produção do seu produto apenas a matéria-prima e as ferramentas utilizadas. Não vai utilizar máquinas, embora que hoje, mesmo em algumas oficinas, né, por exemplo, a oficina de marcenaria que a gente citou, o marceneiro ele já pode utilizar, por exemplo, de uma serra, né, elétrica, né, ele já pode utilizar de lixadeiras elétricas, né, então, nesse sentido, né, porque aquela lixadeira e aquela serra ali já foram produzidas em uma indústria. Então, o trabalho do artesão, ele termina sendo um trabalho manual, onde ele vai utilizar ali as ferramentas, e hoje, na nossa sociedade, essas ferramentas, elas podem até ser industrializadas, ou não. Ele realiza todas as etapas da produção, desde o preparo da matéria-prima até o acabamento. No caso do marceneiro, né, a gente está usando como exemplo. Então ele vai comprar madeira, vai cortar madeira, vai fazer os moldes, vai serrar, vai pregar, vai lixar, vai pintar, invernizar. Então ele vai produzir toda a peça, desde a chegada ali, ó, desde ali a coleta da matéria-prima até o acabamento, ok? Então, nesse sentido, não existia, né, no trabalho artesanal a divisão do trabalho ou especialização para a confecção de algum produto. Veja, aqui a gente está vendo uma sapataria, uma imagem, né, do século XVI. Aqui a gente tem vários artesãos, né, trabalhando. Porque aqui, ó, nesse período aqui, a gente tem a transição ali do que a gente chama de artesanato para a oficina de manufatura. Qual a diferença? A diferença é que na manufatura vai haver a divisão do trabalho. Então eu citei aqui o caso marceneiro, né, que no artesanato ele produz tudo. Na manufatura ele vai ter uma pessoa que vai cortar madeira, outra que vai pregar madeira, outra que vai lixar, outra que vai dar o acabamento. Então existe a divisão do trabalho. Qual a ideia da divisão do trabalho? Acelerar o processo de produção, porque o camarada ele vai ficar responsável apenas por uma parte, né, da elaboração ali da peça. Então veja, o artesanato pode ser erudito, popular ou folclórico, né? A diferença disso aqui, o erudito ele vai trabalhar com estilos mais clássicos, né? Ou seja, ligados a um período de tempo mais antigo, né? O popular ele vai lidar com o artesão popular ele vai representar, né? Ele vai produzir as suas peças representando ali aquilo que está em evidência no cotidiano, né? Então, por exemplo, a gente tem agora um processo de eleições. Então a gente pode ver ali, de repente, né, antes do primeiro turno, a gente pode ver artesãos produzindo bonequinhos, certo, dos políticos, né, que estão disputando aí, né? Então ele vai produzir ali
bonequinhos, ou seja, representando algo do cotidiano, né? E o folclórico, né, que é a representação pelo artesanato, né, de figuras do panteão folclórico, né, do nosso território. Então, por exemplo, quando você vê ali um camarada, né, que ele trabalha com a produção de carrancas, né? Então, as carrancas são objetos assim ligados à cultura popular, né, que vem de uma certa tradição, mas ligados à cultura popular, que são utilizados, né, se colocam as carrancas ou embarcações. A gente vê muito para o lado da região amazônica, se utilizam muito as carrancas, né? E as pessoas compram e colocam nas suas casas, dizendo, né, que a carranca ela contribui para afastar ali mal-olhado, né, para proteção. Então, nesse sentido. O artesanato ele pode se manifestar de várias formas, né? Cerâmica utilitária, certo? Potes de cerâmica, copos de cerâmica, né? Funilaria popular, trabalhos em couro, em chifre, trançado de tecido, fibras vegetais e animais, o fabrico de farinha de mandioca, né? As engenhocas, instrumentos de música, tintura popular. Então, ele pode se manifestar de várias formas, né? Então, a gente colocou aqui, ó, por exemplo, a questão da farinha de mandioca. A avó, né, da minha namorada, ela tem um sítiozinho lá na cidade de Bom Jardim, e nesse sítio ela tem uma casa de farinha. Então, ela mesma quem no sítio ela planta a mandioca, colhe, amassa, né, tira ali todo aquele caldo e utiliza, né, na casa de farinha para produzir a farinha, né? Então, toda vez que a gente vai para lá, a gente sempre traz um pouquinho de farinha de mandioca, né, que a gente hoje chama de orgânica, né, porque é produzida, a mandioca, no caso, é produzida sem uso de agrotóxicos, né, e nesse sentido é um trabalho manual, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre artesanato em Recife, né? Um ponto a gente vai apresentar aqui para vocês alguns pontos, né, de artesanato, né, na cidade do Recife. Então, é importante a gente conhecer que a nossa cidade ela também tem vários locais bem interessantes para a gente visitar. Então, o primeiro deles aí, ó, já fui muito, a Feirinha de Boa Viagem, certo? Então, a gente tem as barraquinhas lá, certo? A Feirinha de Boa Viagem, ela mistura ao mesmo tempo um polo gastronômico com um polo, né, de produção e de comércio, né, artesanal. Então, assim, quem ainda não teve a oportunidade, é bom dar uma visitada lá na Feirinha de Boa Viagem, né, no final de semana, né, que você vai se deparar com peças de artesanato bem interessante. Lá você vai encontrar camisas, você vai encontrar cerâmica, você vai encontrar calçado, você vai encontrar brinquedos, né, colares, né? Então, é bem interessante, né, a visita à Feirinha de Boa Viagem. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é um galo, né, que fica no centro da feirinha ali, ó. Aqui atrás lojas, né? Ó, ao mesmo tempo a gente tem aqui, ó, o polo gastronômico, né? E o polo de visita, né? De peças. Veja, a Casa da Cultura, antiga Casa de Detenção de Pernambuco. A Casa da Cultura, vocês observam, ela foi construída aqui, ó, num formato, né, como se fosse uma cruz. Isso aqui é um estilo que a gente chama de panótico. Tem essa redoma aqui em cima, porque aqui, certo, dentro da Casa da Cultura, aqui, ó, nessa redoma, a gente tinha um local, né, que ficava ali um vigia, e esse vigia ele tinha a visão dos 3 corredores onde estavam os presos. Então ela foi deixada em desuso depois, né, mas foi recondicionada e passou a ser um local de venda de peças artesanais também. Então, muito interessante visitar a Casa de Cultura. E o Centro de Artesanato de Pernambuco, que fica lá no Marco Zero, certo? Então, vocês podem visitar também, certo? É um local onde vocês vão se deparar com peças muito bonitas, né? Aqui, ó, Centro de Artesanato, né? Então, aqui, ó, nessa região a gente tem o Marco Zero, lá atrás o Parque de Esculturas de Brenan, e aqui a gente tem o Centro de Artesanato de Pernambuco. Por fim, gente,
Fica como sugestão de atividade para vocês. Vocês vão apontar o seu celular para o QR Code e ele vai direcionar vocês para um vídeo que tem ele trabalha, né, de forma complementar o tema que a gente colocou aqui para nossa aula. Então a proposta é que vocês assistam esse vídeo junto com o professor, a professora de vocês, e depois façam uma roda de debate aí sobre o tema que nós acabamos de falar. Só para encerrar, será que vocês já visitaram esses locais que a gente colocou? Na dúvida, responde lá, no canal do YouTube, você pode deixar lá o comentário, respondendo essa pergunta e sugerindo outros locais, né, que são foco de artesanato aqui na cidade do Recife, para que a gente possa mencionar em outras aulas. No mais é isso, gente. Valeu, Everton. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula.